Vocês sabiam que existem vários níveis de autismo? É isso? A gente pode pensar no espectro de gravidade, leve, moderado e grave, né? No entanto, a gente hoje prioriza usar os níveis de suporte, que é nível de suporte 1, 2 e 3, que significa justamente quanto suporte essa criança precisa para sua autonomia e para sua rotina. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, um transtorno de espectro autista nível leve, às vezes passa uma errada ideia de que aquela criança não tem prejuízos, ou que o leve tá tudo bem, não precisa de nenhum suporte. Então hoje a gente estratifica como nível 1, 2 e 3 de suporte, que reflete quanto suporte mesmo, né? Tanto da família ou de equipe multiprofissional aquela criança vai precisar. E aí indo até para o nível 3, que é o mais elevado, que dificulta ainda mais a questão social. Tanto a questão social como outras questões que podem aparecer também, né? Nós sabemos, por exemplo, que em média ali 30, 50% das crianças podem apresentar associação também com deficiência intelectual. Então pode ter também atrasos de aprendizado, não só o atraso, né, verbal. Então tudo isso pode estar associado. Então isso vai aumentando de acordo com o nível de gravidade. Lu, me fala o seguinte, a falta de tratamento também é um prejuízo para essa criança, para a infância dessa criança e para ela lá na frente, na fase adulta? Com certeza. Quando a gente fala de autismo, a palavra é diagnóstico e intervenção precoce. A palavra é precoce, porque nós sabemos que o nosso cérebro tem o que nós chamamos de janelas de oportunidades, que são períodos em que o cérebro está muito mais receptível para aprender novas habilidades. Então, nesses momentos de intervenção, eles acabam sendo mais assertivos. Por exemplo, quando a gente consegue diagnosticar e começar a intervir antes dos 3 anos, nós aumentamos, nós potencializamos a chance daquela criança aprender ou desenvolver aquelas habilidades deficitárias. Quanto mais tarde você tem o diagnóstico e o início das intervenções, a gente vai tendo, não significa que não vá desenvolver, mas a gente vai tendo mais dificuldade para fazer com que aquela habilidade seja aprendida ou desenvolvida. Como lidar com o autismo na fase adulta? Como buscar recursos, se é que existem, né? Imagino que sim. Existem. Na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande de acesso às intervenções, tanto na infância, que dirá na fase adulta, até mesmo para encontrar profissionais que entendem desses diagnósticos para poder fazer as intervenções. Então, por exemplo, a partir do momento que um adulto foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, nós vamos fazer um rastreio para entender quais são as dificuldades que ele apresenta. Tem uma dificuldade de comunicação, tem uma dificuldade às vezes até mesmo de fala, tem uma dificuldade social. A gente pensa em trabalhar mais no campo da psicoterapia, uma psicoterapia que vai conseguir trabalhar ou treinar aquelas dificuldades. Se nós temos uma dificuldade sensorial muito grande, por exemplo, às vezes o paciente não aceita certo tipo de textura ou até mesmo seletividade alimentar, nós tentaremos partir, por exemplo, para um terapeuta ocupacional para trabalhar isso. Mas, não vou mentir, já é difícil nós termos profissionais especializados que entendam disso para trabalhar com crianças. Quando nós vamos indo para a idade adulta, nós esperamos que até mesmo com esse aumento de diagnóstico nós tenhamos um aumento de profissionais que consigam fazer essas intervenções, mas a gente tem sim essa dificuldade para encontrar profissionais habilitados para esses tratamentos ou esses treinamentos. Então, gente, busque informação, consulta, vai atrás. Eu acho que é a melhor coisa, né? Veja o tratamento que esses outros pacientes receberam, tenta buscar informação pelo histórico desse profissional. Essa é uma dica que eu deixo aqui que não falha. Tendo tratamento adequado, tendo suporte, a pergunta é, Lu, dá para ter uma vida normal? Dá para ter uma vida funcional. Quando nós pensamos nos níveis, né, nos menores níveis aí, tanto de intensidade quanto de suporte, nós pensamos que, em geral, se tornam adultos que provavelmente sempre vão ter ali alguma questão social, uma dificuldade de sociabilização, mas nos outros componentes, eles tendem a ter uma vida normal. Inclusive, são pessoas que têm os seus relacionamentos, trabalham, né, têm a sua autonomia.
Já quando nós pensamos em níveis maiores de complexidade, nós não temos como garantir que terá essa autonomia, mas o tratamento e a intervenção adequada vão tentar trabalhar justamente isso, fazer com que aquela pessoa tenha o máximo de autonomia possível e o máximo de desenvolvimento possível dentro das possibilidades ali de neurodesenvolvimento. Para a gente fechar, o que você acha que é fundamental para esse paciente, para essa pessoa, para essa criança ter uma vida saudável? O que não pode faltar? Primeiro é esse conhecimento que nós chamamos de psicoeducação. O que seria? A partir do momento que você tem um diagnóstico, que o seu filho tem um diagnóstico, que o seu sobrinho tem um diagnóstico, que o amigo do seu filho tem um diagnóstico, é nossa responsabilidade sabermos do que se trata, ir atrás, conhecer, estudar, ler, porque nós precisamos, nós neurotípicos, né, vamos assim dizer, os que não estão dentro da tipicidade, né, quando nós pensamos nos autistas, nós chamamos de neuroatípicos. Nós precisamos entender que existem coisas que não é forçar, que não é ficar insistindo para fazer, porque a criança não deixa de fazer porque ela não quer, ela não consegue. Por exemplo, se uma criança tem uma seletividade alimentar, aí chega a família, come, credo, que criança mimada, tem que comer. Não, isso não vai dar qualidade de vida para a criança, vai fazer com que a criança fique ansiosa, fique angustiada. Vai lá, você tem que conversar com fulano, você tem que ir lá brincar com as outras crianças. Então, quando nós conhecemos, nós evitamos, nós adultos, evitamos de agir como pessoas que vão agravar ali os sintomas. Então, a gente, para poder ofertar ali uma qualidade de vida, uma vida mais saudável para aquela criança, nós precisamos ofertar para ela as terapias adequadas e ofertar um ambiente acolhedor, um ambiente e pessoas que convivem nesse ambiente que vão entender sobre essas dificuldades e dar ferramentas, na verdade, para ele poder se desenvolver e ter autonomia, e não o contrário. Não julgar, não criticar, não ficar forçando, porque isso vai fazer com que se torne uma criança cada vez mais ansiosa, cada vez mais isolada, até porque vai ter essa dificuldade acentuada. E triste, é tudo que a gente não quer, né? Sim. Escola tem que ficar inserida num convívio. Sim, hoje em dia as crianças estão inseridas nas escolas regulares. As crianças autistas estão, né, dentro do nosso currículo ali, dentro das nossas escolas regulares. Isso é importante, não só para a criança autista, que convive com as crianças da mesma idade, que tem ali, né, já desenvolvidas muitas vezes as habilidades que ele precisa desenvolver, então isso é importante para ele, mas é extremamente importante para as outras crianças que não têm aquela dificuldade. A gente aprende também a lidar com as diferenças, com as diversidades, aprende a acolher, e é tão satisfatório quando a gente vê como as crianças acolhem, como as crianças ajudam, como as crianças ficam felizes em ter ali aquele colega autista na turma. Não, e assim, cuidem das crianças. E uma frase que eu nunca esqueci, que eu ouvi quando o meu filho era pequeno. Muitas vezes nós adultos exigimos comportamento das crianças de adultos. E não é isso, eles são crianças, então paciência. Bom, é isso. Se você gostou dessa entrevista, você pode manter contato com a doutora Luciana Stout, a minha entrevistada da vez. Foi uma delícia o nosso bate-papo, viu, Lu? E ela tem uma mensagem para você. Também adorei, obrigada, Silvia. E o recado que eu posso passar é: vamos procurar informação, vamos ter empatia, vamos acolher, porque com carinho, com amor e olhando para essas crianças, né, com entendimento e tentando entrar no mundo delas, ao invés de ficar só querendo que elas venham para o nosso mundo, a gente consegue fazer uma conexão incrível. Obrigada, viu? Obrigada para você que esteve aqui com a gente. Eu sou a Silvia Damasceno. Hoje a gente falou sobre o autismo com a doutora Luciana Stout. Te aguardo para a próxima entrevista, sempre contando com a sua audiência. Beijo, até lá!